sinalização, ver coisas fora do lugar, fora dos lugares, tudo desorganizado. E a Audec Brasil, ela é uma das maiores empresas do mundo, né? Ferroviária. Ela fabrica locomotivas, moderniza ferroviária, sistema de freios, equipamento de transportes, soluções digitais para as ferrovias e faz manutenção também nas rodovias. Aí a gente foi e como, né, nosso trabalho é proteger e fazer acontecer, né, para que o funcionário esteja sempre em segurança, fizemos um trabalho em equipe, né, juntamos as ideias e fizemos algumas coisas. E vamos apresentar para vocês agora. As meninas vão dar continuidade. Boa noite, me chamo Eurico. Do Senado da empresa. Com a ampliação das atividades, surgiram novos setores, foram criados, rotas internas foram modificadas, houve perda de padronização visual e também surgiram áreas sem identificação adequada. A área do problema, sinalização insuficiente, a falta de iluminação inadequada, ausência de monitoramento e também o fluxo misto de veículos e pedestres. A falta de controle de velocidade, os efeitos que foi causado, o risco de acidentes, a não conformidade, a baixa produtividade e as imagens insuficientes da empresa foram prejudicadas. Pessoal, boa noite, eu me chamo Lília. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, quero também enaltecer a presença de Deus, porque se não fosse Ele, nós estaríamos todos aqui. Com a consultoria da Tecvisa que fizemos na Audec, a gente identificou, passamos a escutar funcionários, o que eles falavam das dificuldades do dia a dia. E o que foi ouvido aqui? O que eles viam? Era um ambiente industrial de grande complexo, era assim que eles viam, com falta de sinalização, locomotivas e equipamentos pesados em operação, cruzamentos com risco de colisão e baixa iluminação em alguns pontos. E aí a gente conversando com eles, eles passaram o quê? Que não havia orientação de segurança na empresa, cobrança por produtividades e pouco prazo para entrega, alerta de supervisores e lideranças que não haviam, conversas sobre acidentes e quase acidentes eram sempre constantes, e informações de treinamentos e TDS, que é o que havia falta de... constantemente não havia. O que eles sentiam lá no dia a dia? Medo de sofrer acidentes, dificuldade para localizar setores, preocupação em cumprir metas com segurança e necessidade de um ambiente mais organizado. Próximo ponto. Qual é o objetivo geral da Audec? Manter um ambiente com segurança, todo monitorado, onde seja padronizado a sinalização, a melhoria e a orientação interna e controle com o tráfego industrial, onde teria
organizações, Organização Internacional do Trabalho, Ministério do Trabalho e Associação Brasileira de Normas Técnicas. O nosso vídeo. Olá, eu sou a Evelyn. Eu sou a Ana Júlia. Eu sou a Ana Paula. Eu sou a Euridice. Juntas somos a Tecnisa. Imagina só se você trabalhasse numa empresa onde você não se sente. Pode parecer engraçado, né? Mas é uma realidade que a Webtec oferece. E nós, da Tecnisa, vamos solucionar de uma forma funcional, segura e eficiente, aumentando a padronização e a segurança dos nossos colaboradores. A Altec é uma empresa de grande porte, referência do setor ferroviário. Porém, durante uma análise de processo de carregamento de matéria-prima, identificamos alguns desafios importantes. Entre eles são a falta de sinalização interna e a falta de padronização das rotas de fluxo de veículos, pedestres e a necessidade de carregamentos mais úteis. Outro setor importante é o perfil dos motoristas. Muitos trabalham por corrida. Quanto mais viagem eles realizam, mais é remunerado. Essa dinâmica pode incentivar o comportamento como o excesso de velocidade, ultrapassagem de locais inadequados e desrespeito às regras internas de circulação. Instalação de semáforos nos pontos críticos, definição clara das rotas de circulação de caminhões e pedestres. E também temos monitoramento por câmeras com a porta de areia. Essa função identificar automaticamente comportamentos inseguros, como excesso de velocidade e ultrapassagem do veículo, simulações em áreas não permitidas e outras infrações previamente definidas pela empresa. Além da fiscalização, propomos um modelo de incentivo positivo. Os motoristas que mantiverem um estoque de direção segura durante um mês poderiam receber uma bonificação de aproximadamente R$ 2.000, valorizando quem contribui para o ambiente seguro. Com essa proposta, esperamos gerar diversos benefícios: redução de riscos de acidentes, maior organização do fluxo interno, mais segurança para colaboradores, visitantes e caminhoneiros, aumento da produtividade devido à melhoria na circulação, fortalecimento da cultura de segurança da empresa. Mais do que fiscalizar, nossa proposta é buscar mudar comportamentos por meio da conscientização e a tecnologia e do reconhecimento de boas práticas. Segurança não deve ser vista como um custo, mas sim como um bom investimento, aliado à padronização, sinalização e uma excelente tecnologia, mas uma boa remuneração pode ser um grande investimento, mas que pode gerar um grande benefício. Porque chegar mais rápido nunca deve ser mais importante do que chegar com segurança na sua casa.
gente apresentar o Canvas, é sempre bom a gente dar uma resumida, porque ele é muito grande, né? Então sempre é bom dar uma resumida no Canvas, tá? Mas essas duas ferramentas são de extrema necessidade para a apresentação dos trabalhos, né? Eu tive uma dificuldade assim, em entender como é que vocês vão operacionalizar essa IA, o custo dessa IA. Seria por meio da internet das coisas, que já é um sistema existente, mas que dá para fazer melhorias. E essa IA teria como sistema pela telemetria, que é um GPS que você consegue acompanhar. Ele é uma câmerazinha que vai no próprio caminhão. A pessoa ao entrar no caminhão, o caminhão só é desbloqueado com um pendrive. Você coloca o pendrive e ele é desbloqueado e você consegue dirigir. A gente teria esse acompanhamento. Por quê? A maioria dos caminhoneiros, eles ganham por corrida. E essas corridas têm um valor, em média, de 850, dependendo do caminhão, até um valor mais alto. A gente colocou a bonificação de R$2.000. Por quê? Eles cumprindo todas as sinalizações e acompanhando de forma correta, velocidade, conversões e tudo, eles poderiam perder até 2 corridas por dia. Esses R$2.000 seriam um valor dessas corridas que eles poderiam ter. Além do monitoramento por dentro da empresa pelo semáforo. Esse monitoramento aconteceria com essa câmerazinha que estaria espalhada pela empresa. A gente representou apenas uma e ela teria como função ver todas essas falhas humanas que a gente tem habitual. E qual que é o diferencial de vocês com o concorrente de vocês, para mim poder contratar vocês? Quer falar? Então, o nosso diferencial é que a gente vai trabalhar, né, que nem um monitoramento, né, vai ser, especificamente, vai ter uma pessoa para estar fazendo isso e a gente vai poder estar fazendo essa melhoria para a sua empresa. Isso vai reduzir os acidentes e você vai ter um retorno maior. Apoiando a revolução industrial, transição de matéria-prima que entra na empresa e sai de equipamentos prontos. E é isso. Porque a cada segundo de um funcionário, um colaborador seu, que venha sofrer algum acidente e venha ficar em casa, isso vai você vai ter uma perda, né, de mão de obra e isso vai fazer com que você não tenha tanto lucro, até perder alguns fornecedores, porque você tem uma meta de entrega, então você conta com aquele funcionário. Infelizmente, né, eles não são máquinas e acaba ocorrendo esse tipo de acidente. Então, com essa metodologia nossa, você vai conseguir sim manter o fluxo de investimento e ter o retorno que você espera. Parabéns. Boa noite, parabéns para o grupo. O Eduardo já levantou alguns pontos aqui que são importantes, cruciais, né? Parabenizado pelo propósito, achei bem feito, bacana, bem atrativo, né? Ficou legal. Eu vou colocar só uma questão que eu fiquei pensando, né? Vocês foram apresentando e os questionamentos que o Eduardo colocou também. Vocês falaram de uma bonificação de R$2.000, né? Qual seria o impacto disso? E até para a gente poder levar isso lá para o cliente, para a empresa, e para a empresa entender, olha, você vai ter um investimento aqui, mas você vai ter um retorno aqui. Vocês conseguiram fazer alguma coisa nesse sentido? O que acontece? Os motoristas da Amtec, eles ganham por cargo. Então, o que acontece? Eles estão preocupados em como eles vão dirigir, que hora que vai chegar, eles estão preocupados em receber. Então, aqui eles vão vir, porque está pensando só na condição financeira e não na segurança. E a gente entra na parte da segurança. Então, a gente está tentando ajudar eles e agradar ao mesmo tempo. A bonificação vai ser um estudo para que a empresa não saia prejudicada e o funcionário trabalhe em segurança. Né? Então, aumentar a carga, né? Aumentar a carga em menos horas. O pendrive que a gente tem, ele trava. Muitos motoristas não trabalham à noite, rodam a noite toda, chega cansado. Né? E esse cansaço mental e físico tem atrapalhado. A maioria dos acidentes são por causa do cansaço físico e mental.
pensar também de forma mais abrangente. Porque às vezes a estratégia de desenvolver e colocar no primeiro pode ser uma boa ideia, você colocar no processo, mas agora na implementação, a gente pensar nisso. E quando o Bruno trouxe muito bem a questão de custo, na hora que a gente vai para a proposta da empresa, às vezes a ideia é muito boa, mas quem que assume esse custo? Então, é levar a tecnologia como consultoria, como a gente apresenta a tecnologia e a decisão a gente deixa para o cliente. A gente mostra para ele todas as vantagens, subsídio pode ter, a estratégia que ele pode adotar, mas essa decisão a gente deixa para ele. E principalmente quando eu falo na questão de bonificação, como consultor, eu vejo muito delicado a gente propor para empresas. Deixa a empresa resolver. Se ela quiser adotar estratégia, o que as pessoas têm que fazer é cumprir a segurança. A gente pode trabalhar com a segurança, porque na hora que vocês trazem, né, a questão da liderança. A liderança não está envolvida, né? Eu vi um pouquinho no mapa de empatia. As pessoas têm medo de acidentar. Às vezes a estratégia está precisando muito mais mexer a cultura do que colocar dinheiro. Só para pensar, porque vocês tiveram lá no vídeo. Mas só para A nossa demanda consiste em baixar